Manipulação em massa de usuários pelas redes de comunicação e informação. Diretamente relacionada à globalização, devido principalmente às tecnologias emergentes após a Revolução Industrial, em razão da problemática, levanta-se o seguinte questionamento: até que ponto é ético e correto manipular os dados através da tecnologia e de ter acesso à informação, possibilitando a manipulação e controle das massas? Adiernamente, em virtude do artigo 5º da Constituição Brasileira, trataremos essa problemática à luz da ética e do comportamento que vai em direção às liberdades individuais, promovidas e defendidas pelo Estado. Manipulação digital. O adjunto da globalização, em meados do século passado, instaurou um novo paradigma na sociedade, o da informação. Diante deste contexto, a mais preciosa e escassa forma de domínio e controle se consolida sob a perspectiva do que eu sei, e não mais do que eu possuo. Essa contextualização se torna ainda mais intensa quando parametrizamos a segunda revolução industrial, com relações aos efeitos que causou com o capitalismo, ao se transformar em contemporâneo e instaurar a ideia de produção em massa. Como agente colaborador, no que tange a respeito de um tema atual e recorrente na nossa sociedade, a manipulação dos dados e do comportamento dos usuários dentro e fora da internet. O artigo 21 do Código Civil Brasileiro garante a não violação aos direitos privados dos indivíduos. O Estado, portanto, é agente que faz intermédio e protege o mais valioso dos direitos dos homens, a liberdade. Segundo o filósofo e escritor contratualista Rousseau, o que o homem perde pelo contrato social é a liberdade natural e o direito ilimitado a tudo que tenta e pode alcançar. O que ganha é a liberdade civil e a propriedade de tudo que possui. Contudo, não é o que observamos na realidade como um todo. O Estado não possui papel significativo ao respeitar e proteger os direitos, a liberdade e a privacidade dos indivíduos, uma vez que as empresas utilizam largamente os dados individuais para manipulação e controle das massas. Segundo uma matéria do BBC, o Facebook admite o uso indevido dos dados de 87 milhões de usuários, 443 mil do Brasil. O número total é superior à estimativa anterior, de 5 milhões de membros da rede social que tiveram suas informações pessoais coletadas. Nesse cenário, é natural a preocupação do acesso cada vez mais prematuro à internet, principalmente como forma de controle e alienação. Segundo o filósofo e escritor Immanuel Kant, o ser humano é o que a educação faz dele. Ao estendermos essa problemática, confrontaremos que notícias falsas têm um alto fluxo na internet diariamente, e inúmeros grupos de interesse impactam as pessoas e as manipulam, induzindo-as a ideias, induzindo a consumir diariamente. Na sua opinião, é certo essa manipulação e esse controle de dados incidindo sobre as pessoas? Não, eu não acho, mas eu acho que os dados consentidos, eles não têm problema. Por isso que agora em 2020 está chegando a LGPD, que é a Lei de Proteção de Dados, e ela vem com várias cláusulas para ajudar o consumidor e o usuário, e uma delas é que se o usuário não estiver contente com a empresa tendo seus dados, ele pode pedir para a empresa deletar esses dados e não ter mais acesso. Então você pode ter um cadastro teu de uma farmácia, chegar na farmácia e pedir para eles deletarem. Eles vão ser obrigados a deletar todas as informações relacionadas a você. Então eu acho que esse tipo de lei está vindo para ajudar os usuários, porque eu acho que agora a tecnologia está começando a ser vista de uma nova maneira. Qual é o papel do governo nesse cenário de controle de dados na internet? Eu acho que o governo ele deve limitar as empresas e ele deve cuidar da privatização dos dados das pessoas, assim fazendo que as empresas sejam públicas e os usuários possam ter acesso e que os usuários sejam usuários privados. Assim, eles tendo a sua privacidade e não correndo riscos.
Qual que é o impacto desse controle de dados das empresas sobre os jovens em específico em um futuro próximo? Eu acho que o impacto pode ser a privação de alguns jovens de ter acesso a algumas áreas. Um exemplo, eu vi uma empresa de AdWords, que fazem anúncios nos Estados Unidos, que eles começaram a definir quais grupos de pessoas vão ter acesso a quais tipos de publicidade. Então, algumas pessoas começaram só pelo fato de elas serem de determinadas etnias, receber publicidades direcionadas. Como se a pessoa fosse negra, ela começaria a receber publicidades relacionadas a advogados e etc. Enquanto uma pessoa branca receberia sobre viagens. Então, imagina só se isso acabasse chegando num ponto que isso definiria se você vai para uma faculdade A ou Y, se você pode ter acesso a tais lugares ou outros lugares. Então, se o seu pai ou seu parente tiver algum problema, você vai acabar acarretando esse problema porque um algoritmo identificou isso. Quem que vai acabar corrigindo esse algoritmo, entendeu? Então, eu acho que a privacidade é o que mantém a gente único e o que define quem a gente é. Se acabarem os dados sendo públicos, todo mundo vai ser generalizado. Que dica que você daria para as pessoas para manter os dados delas mais seguros nesse contexto atual? Eu acho que no contexto atual é não acreditar em tudo que a gente recebe por e-mail ou WhatsApp, sempre fazer uma dupla verificação, se ficar em dúvida de, por exemplo, pagar um boleto, ligar na empresa, verificar se pedir uma nova versão do boleto. E a gente não pode esquecer que no cenário atual, o ouro não é mais a moeda mais valiosa. Hoje em dia, os dados são as coisas mais valiosas que a gente tem. Então, a gente tem que prezar muito por eles e tomar cuidado onde a gente coloca.